Olá, alunos. Então, o meu nome é Alex. Eu vou estar lecionando aí a parte de pintura rupestre para vocês, né? Mostrar mais ou menos o que aconteceu nesse período, né? O que eles usavam, o material, enfim. A gente vai entender algumas coisinhas aí sobre esse período aí da pintura rupestre. Mas antes, né? Vamos vamos entender o que é pintura, né? Então, na realidade, a pintura é a arte de pintar uma superfície utilizando uma realidade que é familiar, natural e sensível ou interna do seu autor. Ou seja, cada pintor tem uma característica, o jeito de pintar, uma realidade, enfim, familiar ou até mesmo diferente, né, nessa questão de pintura. Tudo bem? Às vezes a superfície também, cada um tem um jeito de pintar, então pinta em superfície diferente. Por exemplo, o Pollock pintava no chão, né? Utilizava a tela no chão. Então, como surgiu a pintura na realidade, né? Na história da pintura, começa nos tempos pré-históricos e perpassa todas as culturas até os dias atuais. Se a gente for contar, a pintura ela existe desde o tempo das cavernas mesmo, desde a pintura pré-histórica, né, que eles usavam para se manifestar através da arte. Então tem uma linha cronológica aí mostrando o que é pintura, mas vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Então, na pintura na pré-história, eram feitas por homens das cavernas, normalmente pintada em cavernas e rochas, com o intuito de representar o cotidiano, também pode ser chamada de pintura rupestre, né? Na realidade, desenhar, pintar, esculpir, dançar e até mesmo representar os personagens são manifestações artísticas que faziam parte do cotidiano dos seres humanos há muito tempo, né? Se você for contar, o homem, ele sempre teve essa questão de ter que manifestar os seus sentimentos através da pintura ou através do corpo, através da arte, né? Então até alguns estudiosos acreditam que a linguagem artística surgiu como forma de ritual realizado por grupo de caçadores. Então o homem ele acreditava que se ele desenhasse nas paredes, ele podia caçar os animais, porque era uma forma de ritual, uma forma de... A partir do momento que ele desenhava, ele acreditava que ele ia capturar o animal. E também por uma manifestação artística. Esses rituais tinham várias funções, como homenagear os antepassados de grupo, pedir a proteção da divindade e obter a caça, né? Que era um dos principais intuitos deles, né? Então, vamos ver aqui outra manifestação artística que existia no tempo das cavernas, na pré-história, a música, né? Como não citar a música? Apesar deles ter uma linguagem totalmente deles, através de gesto, né, batuque, expressão corporal, então a música também estava presente nos antigos rituais realizados por um grupo pré-histórico. Por exemplo, aí você pode ver uma flauta, né? Essa flauta ela foi feita aí com ossos de um animal, aproximadamente aí, eu calculo aí, conforme os livros, 35 mil anos, né? Essa flauta ela foi encontrada na Alemanha em 2009, né? Numa caverna pré-histórica. Então, continuando, o período paleolítico. No período paleolítico, a pintura rupestre, rupes, do latim rochedo, sem movimento. Aí tem, a gente vai tentar também entender sobre a estátua de Vênus, né? A estatueta de Vênus ligada à fertilidade e, e os pigmentos que eram usados nas cavernas, né? De acordo com os historiadores, a primeira manifestação artística da pré-história foi a dança. Realmente a dança ela já fazia parte do cotidiano deles pela forma deles fazer o ritual. Então eles trabalhavam a pintura rupestre, principalmente a dança, né, que era uma espécie de divindade para os deuses deles que eles acreditavam, né? Então, vamos lá, pintura rupestre, e tem um exemplo aí de uma pintura bem característico da época, do seu lado esquerdo. Aí do seu lado direito você pode ver uma ilustração, mas já de um livro, enfim. O que acontece? Eles tinham uma noção enorme de desenho, por incrível que pareça, desde da pré-história, o homem tem essa facilidade, né? De linha, traço,
gestualidade, noção de luz e sombra, acredita que se quiser, porque ele tem uma noção enorme de luz e sombra e até mesmo perspectiva, porque existe alguns bonecos que eles desenham maiores e outros menores, então tem uma noção até mesmo de perspectiva, apesar da perspectiva surgir bem depois, né? Talvez inconscientemente eles faziam isso. Então as pinturas mais antigas, essas manifestações artísticas do ser humano, da humanidade, em várias partes do mundo arqueológico, encontrava pinturas pré-históricas em paredes rochosas. Fazia parte do cotidiano. Eles, eles tentar buscar, e aqui no Brasil também existe vários tipos de pintura. Aí você pode ver no sítio arqueológico aí do Piauí, né? Então, essas pinturas rupestres representam cena de caça, como você pode ver aí o seu lado direito, o homem desenhando, né? Podemos conhecer os melhores hábitos dos seres humanos pré-históricos também, através desses relatos, dessas imagens que a gente está vendo aí, né? Como não... Como é que a gente saberia como é que era a arte antigamente? Se não existissem as pinturas rupestres, a gente não saberia como os homens das cavernas, né? Os homens pré-históricos se comportavam, como é que eles agiam. Então, muitos estudiosos afirmam que a pintura teria uma função mágica, né? Ou seja, os grupos coletores e caçadores pré-históricos acreditavam que as cenas representavam por imagem realmente o que aconteceria. Então, eles pintavam e era uma forma de prever o futuro, né? E falava, vou desenhar um animal, né? E provavelmente eu vou caçar ele, né? Se você observar também os desenhos pré-históricos, eles eram tudo feito de cabeça, né? Um desenho de memória. Então isso era muito difícil, pessoal. Até hoje em dia, se você for contar, se for fazer um desenho de memória, é um pouco complicado. Talvez o desenho de observação fica mais simples, né? Para você chegar ali nos traços. E eles já faziam isso. Então, eles pintavam como uma forma de ritual, enquanto pintavam cenas bem-sucedidas e teriam sucesso na caça real. Então, como eu disse aqui anteriormente, eles acreditavam que se eles pintassem nas cavernas, eles iriam caçar, né, de uma forma mais tranquila. Aí tem uma caverna muito famosa na França, né, e eles mostra realmente que eles pintavam até mesmo no teto, né, provavelmente um futuro Michelangelo, né, no teto da Capela Sistina. Então a facilidade que eles tinham, apesar que diversos historiadores contam que eles faziam isso como manifestação artística, mas eu acredito, né, pesquisando, que era mais uma forma de ritual também, né? Então, vamos falar de fertilidade aí, né? Como você pode observar essa 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 deusa aí, né, a deusa Vênus, é uma estatueta, né, de pedra, um marfim que representa a fertilidade feminina. Era modelada de terracota, né, pedra, madeira, osso e marfim, né? Por que deusa da fertilidade? A partir do momento que vocês olham ela, vocês podem ver que os seios dela é farto, né? Ela tem uma barriga avantajada. Então isso mostra realmente a ideia dos pesquisadores de ser uma deusa da fertilidade. Então Vênus é o nome da deusa da mitologia romana, né? Então associado ao ideal de beleza feminina. Esse nome ele foi escolhido pelos pesquisadores para representações femininas encontradas em diferentes lugares, muitas delas criadas há milhares de anos. Então a deusa aí, ela tem mais ou menos aí 35 mil anos, né? Ela foi encontrada na margem do rio Danúbio, na Áustria. Acredito que essa figura foi esculpida por caçadores-coletores. Era um símbolo da fertilidade, como eu falei para vocês, né? Representando característica feminina, ideal de um povo que a produziu, né? Então, só para a gente apreciar mais essa forma aí dessa escultura, né? Uma espécie de mini escultura, porque ela é bem pequenininha. E aqui tem também umas outras deusas da fertilidade, também que mostra, geralmente mais avantajada, né? E
Aqui, a finalidade mágica pretendia atrair a alma do animal para dentro, consequentemente, o animal. Então, como eu falei e relatei agora para vocês, a partir do momento que um homem pré-histórico, né, no caso ele pintava, ele realmente acreditava que ele estava capturando a alma do animal, né? Então tem um valor muito simbólico, muito forte. Eu costumo usar esse exemplo em sala de aula, porque geralmente se eu pedir uma foto de alguém muito especial, por exemplo, da sua família, e eu pedir para você rasgar essa foto, provavelmente você não vai rasgar essa foto. Por que você não vai rasgar? Porque tem um valor muito especial para você, né? Por exemplo, pode ser uma mãe, um pai ou um irmão. Então, a gente tem um valor muito forte e a gente acredita que se a gente rasgar aquela fotografia, aquele pedaço de papel, a gente pode estar atingindo a pessoa, né? E ninguém vai rasgar a foto da mãe, do pai, né? Por quê? Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a partir do momento que eles pintavam na caverna, eles acreditavam que aquilo ali era uma representação muito forte do animal, né? Eles acreditavam naquilo. Então, provavelmente aquilo ali para eles tinha uma representação tão forte, mas tão forte que para eles era o próprio animal. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos tentar focar agora no negativo, né? Na realidade, é uma técnica bastante usada pelos artistas pré-históricos através de um pó colorido soprando por um canudo, denomina-se a mão em negativo. Como é que eles faziam? Eles colocavam a mão na parede e eles jogavam uma espécie de tinta. Pode ser carvão, pode ser sangue do animal, pode ser vários pigmentos natural. Naquela época não existia uma tinta mesmo específica. Existia tinta a óleo, existia tinta acrílica, aquarela, guache, TGA, enfim. Não existia látex, né, spray. Então eles usavam pigmento natural que eles tinham em mãos ali, né? Então eles colocavam a mão na parede, eles iam soprando ou até mesmo uma espécie de pegar na outra mão, por exemplo, a mão direita, colocar a mão esquerda na parede e a mão direita pegar aquele pigmento, aquele pó e soprar, né? Ou através de um canudo, através de um osso animal, ou então simplesmente jogar. E quando eles tirassem, o que acontecia? Ia ficar o formato da mão em negativo. E é isso daí. Então provavelmente vocês vão ver, em qualquer pesquisa que vocês fazerem, vocês vão ver essa manifestação artística que eles faziam no período pré-histórico, né? Eles gostavam e acreditavam, né, nessa questão de desenhar. E às vezes eles faziam até um desenho de um animal e colocavam a mão em negativo por cima do animal, como se eles estivessem capturando o animal. Era uma forma de religiosidade muito forte aí nesse período, tá bom? Então eles viviam praticamente da coleta dos frutos nas florestas, o uso de objetos nas pedras e levavam os historiadores a denominar esse período da Idade da Pedra Lascada, ou seja, o Paleolítico. Descobriu o fogo, né? Tem até um filme bem interessante chamado A Guerra do Fogo, né? Porque o fogo representava na realidade quem tinha fogo tinha um poder, né? Você tinha luz, você poderia enxergar à noite, você tinha diversas questões aí do fogo, né? Então a sobrevivência e o conforto de grupos humanos e surge as primeiras manifestações artísticas nas paredes das cavernas. Aí como você viu anteriormente aí, você viu a mão em negativo. Aí nessa imagem aí do seu lado esquerdo você pode ver várias mãos aí, cada um colocou sua mãozinha aí para mostrar aí o seu talento na época, né? Então, no Neolítico, os homens abandonavam o normandismo. O que é o normandismo? Eles acreditavam que eles buscavam comida, né? Então, quando estava acabando a comida daquele local, eles iam para outro lugar. Então, o normandismo é você ir de um lugar para o outro, até você encontrar, enfim, uma forma de sobreviver. Geralmente, hoje em dia, existem pessoas nômades ainda, né? Eu posso citar o exemplo aí, geralmente do povo mais cigano, né? Geralmente eles
ficam num lugar e depois, com um tempo, eles vão e mudam para outro lugar. Então, eles ingressam na vida sedentária, aproximando-se gradativamente ao estágio das vastas organizações sociais, como diversas tarefas e negociações de excedentes. Então, na realidade, no período neolítico, eles começam a abandonar e abandonar essa questão de ficar somente em um local, né? E começa a ficar realmente nessa questão de ficar no mesmo local. Como assim? Vamos lá. Então, o crescimento da população e incentivo das práticas econômicas como a criação de animais, agricultura e artesanato. Então, eles ficam mais no local porque eles começam a cultivar, né, o artesanato e principalmente a agricultura, né, eles começam a plantar. Aqui tem alguns objetos, né, que eles começam a criar naquela época, né. O ser humano ele sempre foi muito inteligente, né, então ele começa a entender que se ele plantar e colher, dá para ficar ali, principalmente quando eles acabam encontrando uma terra mais fértil. Então a arte no Neolítico, por exemplo, as pinturas rupestres, figuras humanas estilizado, lembra a forma do corpo humano. Cenas da caça em movimento, aí você pode ver, né, numa gruta na região do Saara, né? Essas pinturas duraram muito tempo, galera. Elas eram protegidas, né? Não pegava sol, não pegava chuva, apesar de ser um pouco úmido. O pigmento que eles usavam, o material que eles usavam era muito bom, né? Apesar de ser pinturas de carvão, né? Então a duração era muito grande mesmo, né? Então você pode ver aí no seu lado direito, né? Tem aparentemente aí, duas figuras, né? Mostrando talvez uma cena do cotidiano aí que eles viviam, né? Mais cenas para vocês identificar aí uma questão de caça, né? Vocês podem observar aí que os animaizinhos que eles desenham e eles estão caçando, né? E esses desenhos eram tudo mesmo de memória, né? Então, só para dar um resumido aí na pintura rupestre, para também não prolongar muito essa aula, vamos entender para que os homens das cavernas pintavam. Eles pintavam por uma manifestação artística, por um sentimento e principalmente aí por uma questão ritualística, né? Eles acreditavam que se eles pintassem os animais nas cavernas, eles poderiam capturar. Então era uma forma de manifestação artística também de falar eu existo, eu estou aqui, né? E eles se comunicavam através de gestos, barulhos, né? Essa questão gestual, né? E principalmente aí também através da dança, né? E eles usavam também flautas, né? Como eu mostrei anteriormente para vocês, né? Eles usavam flauta para dançar, né? E o batuque fazia parte já dessa questão dos homens pré-históricos, né? Existiu o período da pedra lascada, a pedra polida. Então eles começaram a entender que uma pedra também poderia se tornar uma espécie de arma, né? Para eles se atentar nessa questão da agricultura. Então eles pararam de ser um povo nômade e começaram a plantar, colher, e começou a criar uma espécie de civilização aí, né? Com outro repertório, né, sobre essa questão deles, tá bom? Então, qual é a atividade que eu vou passar para vocês aí? Lógico que acho que vale a pena vocês tentar buscar outras fontes, né? Entender mais sobre essa questão de pintura rupestre. Como eu disse, existe filmes retratando, né? Existe um filme chamado A Guerra do Fogo, que é bem bacaninha, né? A gente assistir, só tem que ver a faixa etária de idade aí para não ter nenhum problema, tudo bem? Então, a atividade, com base na explicação, escreva um resumo aí de 20 linhas, né, sobre o assunto retratado. Tire uma fotografia e mande via WhatsApp. Assine o seu nome no rodapé do texto. Eu queria que vocês contassem
sobre o que vocês entenderam da pintura rupestre. Por que eles pintavam? Acho que fica uma pergunta aí, talvez que a partir do momento que eu falo assim, como é que eles pintavam, para que eles pintavam? Eles pintavam com pigmento natural, pessoal. Como eu disse, não existia tinta na época, era pigmento natural. Assim como futuramente existiu usar fresco, aí se for contar em Roma, na Grécia, né? Existia usar fresco, era pigmento natural com gesso, com cal, né? Então, naquela época eles pintavam com pigmento natural e eles se manifestavam de uma forma muito religiosa, né? Porque a partir do momento que você pinta nas cavernas ou simplesmente em uma rocha, né? Eles acreditavam que ali eles poderiam caçar. Tanto é que você vê, eu mostrei diversas imagens aí de caça, né? Que era o principal, ele era a forma deles sobreviver. Tudo bem? Então a gente vai entender um pouco aí por que eles pintavam, né? Para que eles pintavam, para quem eles pintavam, é, e como eles viviam, né? O que a mulher representava na época lá? Acredito eu, pesquisando, enfim, tem até um livro muito legal chamado Gombrich, da História da Arte, que ele relata é, sobre a pintura pré-histórica, né? Então, a mulher era uma forma de reprodução, né? Infelizmente, a mulher é retratada com isso, uma forma de reprodução, né? Você pode ver aí pela estatueta que eu mostrei para vocês, né? A ideia da fertilidade. Então, a mulher ela era vista assim como a mulher lá na Grécia, em Roma, enfim, não foi com o tempo que a mulher começou a ganhar autonomia, né, na época das cavernas, né, nas pinturas pré-históricas, o homem ele tinha uma espécie de poder absoluto, vamos lá, digamos isso, né? Enfim, e a mulher era retratada como uma forma de reprodução humana, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma fotografia aí, vão escrever aí sobre a pintura rupestre, o que vocês entenderam, né? E depois vocês vão tirar uma fotinha e mandar para mim, né? Para mim poder aplicar uma nota para vocês, tá bom? Gostaria de agradecer. Eu espero que esteja ficado claro aí, né? Nesse vídeo aula. E um grande abraço, galera. Fica com Deus.